Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje, no dia 17 de agosto, hoje é sábado. A igreja nos dá a oportunidade, nesta manhã, por assim dizer, até por volta das 3 horas da tarde, a celebrarmos a memória de Santa Maria no sábado, mas também tem uma opção hoje que é de suma importância e nós vamos tomá-lo como sobretudo, indicação, que seria a oração pelas vocações à vida religiosa. Este fim de semana, nós vamos estar celebrando a Assunção da Virgem Maria e, junto à Assunção, também se comemora no mês de agosto, esse terceiro fim de semana, as vocações à vida religiosa. Então, que possamos rezar nesta intenção, pedindo por todos os religiosos e religiosas de nossa igreja, para que sejam esta presença amorosa do Cristo vivo e verdadeiro em nossa vida. Eu convido você, amado irmão, amada irmã, que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Mateus, capítulo 19, versículos de 13 a 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, levaram crianças a Jesus para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse: Deixai as crianças e não as proibais de vir a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, então nesse dia 17, nós podemos e temos a oportunidade de celebrar então pelas vocações religiosas. Quem é religioso, quem é religiosa, não é aquele que tem a graça de viver uma religião? Não. Dentro da nossa vivência de igreja católica, sobretudo, as ordens religiosas são aquelas ordens que vivem os conselhos evangélicos e assumem sobre a sua vida, sobretudo, três realidades, que estão em sintonia com os conselhos evangélicos. Abraçam a pobreza, a obediência e a castidade. Então esses são os três votos que a vida religiosa consagrada vivencia, tanto no ramo masculino como no ramo feminino. Então vivem os conselhos evangélicos e abraçam de fato a pobreza, a obediência e a castidade por um voto de consagração ao Deus da vida. Consagração esta que pode ser consagração a primeiros votos, poderíamos assim dizer, ou uma consagração perpétua, aonde de fato assume esse compromisso para a vida toda como religioso ou religiosa. No caso, sobretudo, da ordem masculina, dos homens como religiosos, em alguns casos se tem a oportunidade também de ser ordenado sacerdote, presbítero, como é o caso, por exemplo, do Frei Gilson. Então, que nós possamos rezar por todos, os religiosos e religiosas de nossa igreja, para que de fato sejam esta presença amorosa de Deus entre nós. A oração coleta que a igreja nos dá a oportunidade de rezar em virtude das vocações religiosas, a vida religiosa, diz: Pai Santo, que convidais todos os fiéis à perfeição da caridade e inspirais a muitos seguir mais de perto os passos do vosso Filho, concedei aos escolhidos para uma especial consagração a graça de viver de tal modo que seja um sinal visível do vosso reino para a igreja e para o mundo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Então, vivem na vida consagrada
esse caminho para que o reino de Deus se faça presente, visível, já aqui na história, na igreja e para todo o mundo. E o evangelho de hoje, sobretudo para esta oportunidade de celebrarmos em virtude, memória dos religiosos e religiosas de vida consagrada em nossa igreja, narra-nos, sobretudo, esta experiência de Jesus com os pequeninos, as crianças. Muitos levavam crianças para que Jesus impusesse as mãos sobre elas e fizessem oração. Porém, os discípulos as repreendiam. Então Jesus diz assim a elas: deixai as crianças e não as proibais de vir a mim, porque delas é o reino de Deus, o reino dos céus, o reino de Deus. Então, as crianças são para nós um modelo, sobretudo que o Senhor diz a cada um de nós: se não for como estes pequeninos, não poderás entrar no reino dos céus. Mas o que a criança tem de tão especial que o Senhor nos coloca, sobretudo ela, como modelo, e Ele a acolhia? Então, primeiro, vamos olhar um pouco a questão cultural da época de Jesus. Só podia falar publicamente, só tinha validade um discurso de uma pessoa adulta. Isso seguramente naquele contexto tinha um valor ainda maior se fosse um homem que falasse, né? Então tanto a mulher como a criança, eles tinham uma certa, poderíamos dizer, naquele contexto não tinha tanto reconhecimento pela sociedade. O que Jesus faz? Jesus acolhe. Primeiro, que no grupo dos seus discípulos haviam mulheres, que têm um papel extraordinário e fundamental nesse caminho, nesta vivência. Jesus não fazia distinção. Com toda certeza amava a todos. E faz, sobretudo, uma dessas mulheres, por exemplo, apóstola dos apóstolos. Foi quem primeiro viu o ressuscitado e anunciou aos apóstolos, os nossos primeiros bispos. Mas, olhando para os pequeninos, o que eles têm de tão importante para que possamos olhá-los? Primeiro, uma criança confia irrestritamente no seu superior, naquele que é, então, para ela importante, né? Um pai, uma mãe, confia irrestritamente. Então, o Senhor nos convida a esta confiança para Deus Pai. Santa Teresinha do Menino Jesus vive de fato esta via, a pequena via. Ela se dizia: Senhor, eu não sou forte, eu não sou grande, eu sou pequenina. E como criança, quero chegar à tua presença, com esse coração humilde, pequeno e confiante constantemente. E um outro aspecto importantíssimo que nós podemos refletir para a nossa vida é que uma criança dificilmente ela guarda rancor. Ela pode, naquele primeiro momento, até ficar ali, né, um pouquinho chateada com o que aconteceu, mas seguramente logo em seguida parece que aquilo já passou, se esqueceu e logo já estão convivendo novamente. Então o que o Senhor quer que possamos ver? Que tenhamos esta capacidade de não guardar ressentimento ou rancor no coração. Não porque o outro mereça, mas porque, sobretudo nós, amados irmãos e irmãs, como filhos e filhas de Deus, não merecemos viver com esta amarra em nossos corações. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça, que dedicando a nossa vida, ainda que não de forma consagrada como os nossos irmãos e irmãs de vida religiosa consagrada, mas que possamos também viver a pobreza, a obediência, a castidade, né, vivendo esse caminho de entrega amorosa ao Deus da vida. Mas padre, eu sou casado, eu sou casada. Viva a castidade conjugal, né? Lembrando da fidelidade sobre todas as coisas, não só a fidelidade em concreto, mas a fidelidade sobretudo no amar, no cuidar, no servir, no de fato se pertencer a uma família e a ela respeitá-la de todo o coração. Então que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça a cada momento, a cada instante. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.